Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Olha só a inequação exponencial que eu estou trazendo para vocês. Ó, é uma inequação onde a base já é a variável x e ainda em módulo, certo? Então, para resolver esse tipo de inequação exponencial, nós vamos ter que nos valer de diversos conceitos, tá certo? Então, como que nós vamos dividir essa videoaula? Vamos explorar os seguintes tópicos. Nós vamos ter o tópico 1, que é função modular, ou seja, qual que é o impacto que aquele módulo faz na inequação como um todo, certo? Ou seja, ele vai dividir a nossa inequação em duas sentenças diferentes, ou seja, duas inequações diferentes, e vamos ter que lidar com isso. O segundo tópico importante é quando nós temos uma inequação exponencial com base variável, ou seja, a própria base ela é uma variável de x, certo? Não é um número. E, por fim, como que nós vamos lidar com todos os conjuntos de soluções que são permitidos para esse tipo de inequação, certo? Então, cada tópico vai ser abordado, quebrado, esmiuçado, e nós vamos unir tudo isso no final, tá bom? Vamos começar, então, com a função modular. Vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Quando se define a função modular ou módulo de um número, nós geralmente escrevemos assim, né? E depois ele é reescrito sem essas duas barras aqui que indicam o módulo, não é? Como uma expressão em duas sentenças, ou seja, vai ser a própria função x, caso ela seja maior ou igual a zero, ou menos x, caso ela seja menor que zero. Então, já perceba aí que pelo fato do módulo ser definido desta maneira, a nossa inequação ela vai ter que ser resolvida dependendo do intervalo. Ou seja, existem dois casos que nós teremos que considerar toda vez que nós vamos resolver a nossa inequação exponencial, tá certo? Então, ó, voltando, qual que é a nossa inequação exponencial de partida? A nossa inequação está aqui, ó. Módulo de x elevado a 3x² menos 4x menos 4 é maior que 1. Portanto, o que vai acontecer? Se nós considerarmos a definição da função modular como uma expressão de função em duas sentenças, isto significa o seguinte, que a nossa inequação ela será também uma inequação em duas sentenças. Então, olha o que vai acontecer. Para módulo de x, quando x é maior ou igual a zero, o módulo de x é x. Portanto, a base torna-se x elevado a 3x² menos 4x menos 4 é maior que 1. Mas para qual situação? Para x maior ou igual a zero. Quer dizer, nós só vamos poder resolver essa inequação dentro de um conjunto limitado de valores nas quais o x tem que ser maior ou igual a zero, tá? Logicamente, nós vamos excluir esse zero aqui, porque nós sabemos da função exponencial que a base ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Mas, em todo caso, isso é quando a base a gente não sabe, a gente define a função exponencial com uma base com um número específico. Neste caso aqui, o nosso x aqui, ó, ele faz parte da base também. Então, vamos ter que ver essa situação à parte. Logicamente, o que acontece quando x é menor que zero? O módulo de x é igual a menos x. Então, nós vamos ter menos x elevado a 3x² menos 4x menos 4 maior que 1, certo? Com o x menor que zero. Na verdade, nós vamos ter que fazer isso aqui, né? Porque a base mudou. A base mudou. Então, ó, nós temos duas situações a serem consideradas aqui, correto? Que nós vamos ter que explorar. Então, vamos ver como que nós vamos fazer isso. Vamos lá.
O primeiro caso que nós vamos considerar é quando nós quebramos o módulo, né, e consideramos a parte que é positiva os valores de x, né? Neste caso aqui, ó, nós já temos que entender que estamos considerando aqui na nossa reta a situação dos valores de x, que são todos o quê? Maiores ou iguais a zero. Olha só, uma bolinha fechada aqui no zero e maior ou igual a zero. Na verdade, esse zero nem poderia estar aqui, né? Esse zero a gente vai ter que excluir aqui, porque ele não faz parte da solução, justamente porque a base ela tem que ser diferente de zero para a função exponencial. Muito bem. Voltando agora para a nossa função, deixa eu tirar a régua daqui, nós temos o seguinte. A nossa função está aqui. A nossa função não, a nossa inequação está aqui. E nós precisamos trabalhar o quê? Com uma conversão para ter a mesma base dos dois lados, para que nós possamos comparar as bases, certo? Quando a gente resolve inequação exponencial, se é possível deixar na mesma base, a gente faz isso e depois a gente considera apenas o expoente. Então, essa inequação exponencial ela pode ser reescrita como x, que é a base, e o expoente 3x² menos 4x menos 4, maior do que o 1 pode ser escrito como x elevado a zero. Olha só. Então, neste caso em particular, nós vamos ter que agora analisar o quê? As condições da base, certo? Então, quais são as condições quando a gente considera a função exponencial? Que a base esteja entre 0 e 1, ou que a base seja maior do que 1. Então, note, nós vamos considerar que a base está entre 0 e 1. Quando acontece isso, já que as bases são iguais, nós vamos comparar apenas os expoentes, a desigualdade muda nos expoentes. Então, além disso, ó, nós vamos ter 3x² menos 4x menos 4, ó, menor que zero. Muda a desigualdade com relação à inequação original, certo? Então, agora nós vamos resolver isso daqui. Lembrando que nós temos uma situação na qual o x tem que ser maior que zero, positivo, né? Nós estamos considerando também agora a base entre 0 e 1, porque é uma das condições que a gente analisa a função exponencial. Em particular, nas inequações, a base entre 0 e 1 muda o sinal da desigualdade quando a gente considera apenas os expoentes. Então, vamos resolver essa inequação do segundo grau aqui. Lembrando que essa aqui você tem que achar as raízes, né? Então, nós temos o A, temos o B e temos o C, que são os coeficientes da equação do segundo grau. É 3, menos 4 e menos 4. O delta, que é b² menos 4ac, será, vamos lá, menos 4 ao quadrado, 16, mais por quê? O c vai ser negativo, menos com menos mais. 4 vezes 3, 12 vezes 4, 48. Olha que legal. O delta aqui, então, é 64. Tem raiz bonitinha. Quais são as raízes? Fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Muito bem. O b é menos 4, então menos com menos, mais 4. Mais ou menos 8 sobre, porque raiz de 64 é 8, sobre 2a, 2 vezes o 3, que é o a, 6. Então, nós vamos ter duas possibilidades de raízes. 4 menos 8 é menos 4 sextos. Isso aqui vai dar menos 2 terços. Está fora do intervalo, mas vamos deixar assim por enquanto, porque nós vamos ter que fazer uma série de como é que fala? Intersecções dos conjuntos, tá? Então, 4 mais 8, 12, por 6, 2. Muito bem. Para esta situação que nós temos, como que vai ficar os varais de sinais, né? Ou melhor, os varais de solução. Veja só, nós vamos ter um varal para o x maior que zero, um varal para a base
outro varal para a inequação do segundo grau e, finalmente, um varal que é a intersecção de todos esses conjuntos, que corresponde para nós uma das possibilidades de solução. Então, me acompanhe. Na primeira situação, nós temos aqui, ó, o 0, e a solução pega tudo porque é x maior que 0. Ainda mais, temos aqui o 0 e o 1, correspondendo à solução destinada à base. Então, aqui é base, aqui é o primeiro caso. E nós temos aqui agora a solução da nossa, as duas raízes da nossa inequação do segundo grau. Então, uma das raízes aqui é menos 2/3, ela está fora do intervalo que a gente considera, mas mesmo assim deixa ela quieta aqui. Vamos mostrar, menos 2/3 e 2, está aqui. Quando a gente considera o sinal da função do segundo grau, lembrando que nós temos que ter mesmo de A do lado esquerdo da raiz, no meio contrário de A, e mesmo de A do lado direito. O A é positivo, então aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais para a nossa inequação do segundo grau. Só que nós queremos menor que 0. Portanto, esta vai corresponder à nossa solução desejada da inequação do segundo grau. Para finalizar isso, nós fazemos o quê? Uma intersecção desses três conjuntos. Então, nós vamos ter, na verdade, o 0, que não está incluído, e o 1 aqui incluído. Ó. Então, essa daqui é chamada de solução 1. Solução 1. Muito bem. Olha só, gente, nós analisamos, estamos dentro do primeiro caso, na condição de uma das bases. Uma das bases. Agora, nós vamos fazer a solução para a outra condição de base. Ou seja, quando a base é maior do que 1. Então, nós vamos agora para a solução quando a base é maior do que 1. Olha lá. Neste caso, nós estamos considerando a situação aqui da base como sendo maior do que 1. Então, vamos deixar isso bem claro, tá? Quando acontece que a base é um número maior do que 1, a desigualdade é mantida entre os expoentes quando você tem a mesma base. Então, neste caso em particular, simplesmente nós vamos fazer a conta, só que considerando o outro intervalo. Ó. Qual? Aquele na qual a função do segundo grau é maior do que 0. Simples assim. Como nós fizemos na parte anterior, já as raízes e tudo mais, nós vamos considerar apenas agora os intervalos. Então, vamos lá. Ó. De novo, nós vamos ter o quê? Uma reta para a primeira condição do módulo, outra reta para a condição da base, outra reta para a inequação do segundo grau e, finalmente, a intersecção dos três conjuntos anteriores, que vai ser a solução 2 do nosso problema. Certo? São diversas soluções, dependendo do quê? Do intervalo que nós consideramos e também do tipo de base da função exponencial, né? Então, olha só. De novo aqui, ó, nós temos aqui o 0 e ele é positivo porque foi o que? A condição do módulo. Aqui é módulo. Condição do módulo. Nós também temos a situação agora em que a base é maior do que 1. Base da função exponencial. E, como nós já resolvemos esta equação do segundo grau, nós sabemos que a solução é 2 e menos 2/3 como raízes, né? E lembrando que à esquerda dessa raiz o sinal da função é positiva, à direita, entre as duas raízes é negativo e à direita é positivo, por causa... Lembrando que isso daqui, se você quiser analisar do ponto de vista gráfico, aqui estaria o gráfico da função do segundo grau, né?
Então, tudo que está abaixo da x é negativo. Então, é por isso que, nesse caso, no meio é negativo, e depois a esquerda da raiz menor e a direita da raiz maior é positivo, porque o gráfico está acima da x, certo? Então, aqui nós estamos falando dos expoentes aqui, né? Expoentes que, no fundo, é uma comparação com relação às funções que estão no expoente da inequação exponencial. Neste caso, nós queremos que seja maior que zero. Ou seja, ó, nós temos daqui para cá e daqui para cá. Só que, se nós vermos a intersecção de fato, estamos pegando só aqui, né? Ó. O que tem em comum com todo mundo é isso aqui. Então, no nosso caso aqui, ó, nós temos uma solução que é maior do que 2. Ou seja, isso aqui corresponde à nossa solução 2. Nossa solução 2. Então, o que foi feito até agora? Analisamos os dois casos de módulo. Primeiro caso de módulo, que é quando o módulo é maior que zero, certo? O x é maior que zero. E depois, para este caso, nós analisamos o que? As condições de base da função exponencial. Quando a base é entre 0 e 1, a desigualdade entre os expoentes troca. E quando a base é maior que 1, a desigualdade é mantida. Foi o que nós fizemos. Agora, nós vamos para o segundo caso da nossa função exponencial. Vamos lá. Então, vamos nessa. Nesse caso, então, o segundo caso do módulo é quando o x ele é negativo, né? X menor do que zero. Não se preocupe com o que apareceu anteriormente, pois, sendo x menor que zero, a base torna-se positiva. Então, a gente não tem um problema de uma condição de existência da função, da função exponencial não está satisfeita, né? Lembrando, então, que a inequação exponencial, nesse caso, vai ser menos x elevado a 3x² menos 4x menos 4, e nós ainda queremos resolver o maior do que 1, certo? Maior do que 1. Novamente, nós podemos reescrever isso daqui como, olha só, menos x elevado a 3x² menos 4x menos 4 maior do que menos x elevado a zero. A gente está querendo manter a mesma base para que possa ser feita uma comparação direta com os expoentes, né? Pronto, fizemos aqui a nossa situação do que a gente queria com relação à nossa inequação exponencial. Agora, de novo, nós vamos fazer uma comparação das bases. Vamos tomar muito cuidado agora com relação a essa comparação das bases, certo? Porque agora, olha só, a base é menos x. Então, se nós fizermos 0 é menor que menos x, que é menor que menos 1, isto aqui torna-se, na verdade, o quê? Opa, tá errado aqui, né? É mais 1 aqui, isso. Mais 1, a base entre 0 e 1, só que é menos x. No caso aqui, para que a coisa não dê problema, você troca o sinal da desigualdade para x aqui. Então, se eu multiplicar toda essa desigualdade por menos 1, trocando também os sinais de desigualdade, nós vamos ter o seguinte, menos 1 é menor que x, que é menor que 0. Troca, né? O mais 1 vira menos 1, então vira o extremo menor. O 0 continua 0 bonitão lá, então ele vai ser o maior. E menos x vira x. Então, a base tem aqui, ó, pelo fato de ser menos x, os intervalos trocados para que a função exponencial não tenha problemas na sua condição de existência ou no seu domínio de definição, tá certo? Ok, então essa vai ser uma das condições da base. Agora sim, lembrando que quando a base é menor do que 1, ou seja, nesse caso aqui está entre menos 1 e 0, a desigualdade aqui, ó, ela troca. Então,
De novo, nós vamos ter a seguinte situação de novo aqui, ó. 3x², né? Como as bases são iguais, troca a desigualdade nos expoentes. Menos 4x, menos 4 é menor do que 0, certo? Lembrando que essa nossa equação de segundo grau mantém aquelas raízes que nós já calculamos, né? Lembrando que as raízes são x1 igual a menos 2/3 e x2 igual a 2. Muito bem. Então, vamos montar agora todos os nossos intervalos aqui. Lembrando que são 4 intervalos, na verdade, certo? Então, vamos lá, ó. O primeiro intervalo é o do módulo. O primeiro intervalo é o do módulo. O segundo intervalo é das bases. O terceiro intervalo é da solução da nossa inequação do segundo grau. E, finalmente, o último intervalo é a intersecção de todos esses conjuntos. Muito bem. No caso aqui, então, ó, nós temos, veja só, o zero aqui, e temos o quê? Toda a parte de módulo, considerando a parte negativa aqui, ó, módulo. Né? Um módulo. Além disso, nós temos a condição de que a base vai ter que estar entre 0 e menos 1. Base. Considerando agora essa questão da base, onde que está as raízes? Onde estão as raízes aqui, ó? Você tem menos 2/3 que está entre menos 1 e 0, ó. Menos 2/3, não está sendo considerado aqui, bolinha aberta. E o 2 que está aqui. Lembrando, então, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais em termos de sinais. E se nós estamos considerando menor que 0, o intervalo considerado tem que ser este daqui, ó. Portanto, a intersecção envolve o que há de comum entre todo mundo aqui, ó. Ó. O que há de comum. Então, a nossa solução 3 é entre 0 e menos 2/3, é este intervalinho aqui, entre menos 2/3 e 0. Isso aqui, ó, é a solução 3 do nosso problema, certo? Quer dizer, qualquer valor de x que esteja nesse intervalo também vai ser solução da nossa inequação. Muito bem. Agora, para finalizar, temos que considerar o quê? O caso da base entre maior do que 1, certo? A base maior do que 1, que vai ter uma implicação nesse caso, certo? Então, agora, se nós considerarmos a base, que é menos x nesse intervalo, maior do que 1, então, nós vamos ter que considerar o quê? O x menor que menos 1. Simples assim, tá? Então, agora, para as bases cujos valores são maiores do que 1, né? A desigualdade, ela não muda. Ela vai manter da equação da função do segundo grau com 0. Então, simplesmente, nós vamos poder fazer o quê? 3x² menos 4x menos 4 maior do que 0, né? Ó, então, o que vai dar aqui? Ó? Vamos tomar muito cuidado, então. Ó, vamos lá. Primeiro intervalo do módulo. Segundo intervalo da base. Né? Acabou o espaço, vamos para uma próxima folha. Terceiro intervalo, solução da equação do segundo grau. E o último intervalo aqui, ó, é a intersecção de todo o conjunto que foi considerado, que vai ser a solução 4 do nosso problema, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante é que aqui, ó, nós temos o 0 e ele vai pegar toda a parte negativa. Isso, então, para o módulo de x, que era a base inicial. Agora, considerando a base da função exponencial, consideramos um caso onde ela é menor do que 1 nesse caso. E vamos considerar agora o quê? Os intervalos de novo, né? Que é menos 2/3 e 2.
Lembrando que aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais. Então, neste caso, como nós queremos maior do que zero, ó, nós vamos pegar neste lado e deste lado. Se nós fizermos a intersecção, você vai perceber que toda a galerinha tem que ser o quê? Menor do que menos 1. E esta aqui, ó, é a solução 4. Então, perceba, o módulo quebrou a nossa inequação em duas inequações separadas. E, além disso, você vai ter que considerar o tipo de base da função exponencial para que você possa resolver essa situação, né? Nós vamos agora unir todas essas soluções. É uma união, certo? Ou é um conjunto, ou é outro. Então, vamos juntar isso num só lugar. Vamos lá. E aqui, nós vamos apresentar as soluções, né? Então, na solução 1, o intervalo que a gente havia considerado era entre 0 e 1, quando a base é entre 0 e 1, né? E também esta possibilidade, ou também esta possibilidade aqui. Então, essa solução 1 e solução 2 foi quando nós consideramos um módulo de x maior que 0, né? Por intervalo x maior que 0. Além disso, nós também temos essa possibilidade aqui e essa daqui, né? Lembrando, então, o que aconteceu? No S3 e no S4 foi quando nós consideramos o módulo de x para x menor que 0 e também consideramos o quê? Uma base entre 0 e 1, que resultou na solução 3, e uma base maior do que 1, que resultou na solução 4, né? Então, nós podemos unir tudo isso. Toma cuidado que é uma união na qual a resposta vai considerar ou um intervalo ou outro, né? Como é que nós podemos escrever a solução? Veja só. Na forma de conjuntos, seria assim. Solução. X pertencente aos reais. Tá o quê? A primeira possibilidade é para x menor do que menos 1. Então, x menor que menos 1. Ou, porque se eu não considerar um x lá dentro, eu vou considerar em outro lugar. Olha só esse. Eu posso pegar de menos 2/3 até 1, só que eu preciso excluir o zero do meio do caminho. Então, eu posso escolher menos 2/3 é menor que x, que é menor que 1, e x diferente de 0, certo? Então, eu estou falando que eu estou querendo algum número entre menos 2/3 e 1, só que lá dentro tem que tirar o zero. O zero não faz parte da base. Ou, finalmente, o x maior do que 2. Essa é uma maneira de você expressar essa solução. A outra é o seguinte, é na utilização de parênteses e colchetes, certo? Então, ó, para considerar a galerinha ali dos x's menores do que menos 1, nós podemos escrever assim, ó, solução, ó, colchete aberto aqui, ó, menos infinito até menos 1, e o 1 não está incluído. Então, ó, colchete aberto também no menos 1. É união com, agora eu vou pegar o segundo intervalo, ó, de menos 2/3 a 0. Então, eles também não estão incluídos, ó, menos 2/3. Colchete para fora, porque ele não está incluído. E o 0, colchete para fora, porque não está incluído. União com o 0 e o 1. E eles também não estão incluídos. Então, 0 e 1. Colchete para fora. E união com o último ali. Ou seja, o 2 não está incluído. E aí eu vou para mais infinito, que pega todo mundo que seja maior do que 2. É isso. Olha que problema maluco, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, fique à vontade. E aguardamos a sua participação, o seu likezinho, e o seu compartilhamento e a sua inscrição se você viu esse vídeo e não está inscrito no nosso canal. Um grande abraço, valeu!